Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Dodô Azevedo é um escritor e pôde, através dos seus escritos, dizer sobre o Rio de Janeiro, sobre os escravos, dizendo que o cais do Valongo é o útero do país. E por quê? Ele diz que, para facilitar a leitura, porque quase ninguém parece ter entendido ainda a exata dimensão da importância do cais do Valongo. Agora, finalmente declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, desde descoberto, não é exagero dizer que o cais do Valongo passa a ser o lugar mais importante do Brasil. Quantos teóricos quiseram e querem entender até hoje por que nosso país não dá certo? Quantos artigos, quantas palavras gasta para tentar entender a violência de nosso cotidiano, a corrupção em nossa cultura? Todas as respostas estão no cais do Valongo. Na frase do antropólogo Milton Guran, o maior porto escravagista da história da humanidade. 1 milhão de pessoas trazidas da África para cá, entre 1811 e 1843. Proporcionalmente, comparando com os índices demográficos daquela época e hoje um número atualizado de 12 milhões. Os que já chegavam mortos eram enterrados de qualquer jeito ali mesmo. Um enterro sanitário no chamado Cemitério dos Pretos Novos. O maior porto escravagista da história da humanidade fica no Brasil. Isso explica desde o superfaturamento em obras aos assassinatos de poceiros no Pará, desde a chacina de Carandiru ao apoio da classe média ao regime militar e a recente popularidade do conservadorismo. O maior porto escravagista da história da humanidade fica no Brasil. A tragédia humanitária do cais do Valongo também explica, num piscar, outro insolúvel mistério que tem exigido ginástica de nossos intelectuais. O de sermos o país da impunidade, em Berlim, os turistas fazem fotos ao lado do memorial do Holocausto. A imensa maioria dos nazistas foi identificada e punida. E o povo alemão morre de vergonha do seu passado. E os responsáveis pelo Holocausto brasileiro, e as vítimas, e os seus descendentes do Holocausto brasileiro, onde estão? Lutando por cotas em universidades, batalhando vaga de titular na seleção de futebol, vendendo bala no trânsito, fazendo bico de avião do tráfico, tendo seus 5 minutos de fama durante a transmissão do desfile das escolas de samba, apodrecendo em cadeias superlotadas, nas madrugadas pelo Brasil, fumando crack em lugares como o próprio cais do Valongo, como já flagrado pelas câmeras de TV, sendo aleijados por balas perdidas dentro do útero da própria mãe. Onde estão os pretos novos? O cais do Valongo é a resposta para tudo, até para também indecifrável apatia do nosso povo. E por isso deveria imediatamente transformar-se no epicentro do país. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, tudo deveria mudar-se para o entorno do cais. O Valongo deveria se transformar um lugar de reflexão, até porque, por ser também nosso mais fiel espelho, nos reflete. O Valongo deveria transformar-se na nossa mesquita, no nosso Muro das Lamentações, nossa Acrópole, nossa Persépolis, nosso Memorial da Paz de Hiroshima, nosso Grande Zero. O cais do Valongo é a resposta para tudo, porque é onde o nosso país foi gestado, é onde nosso umbigo está conectado.
o cais do Valongo é o útero do Brasil. Um útero de pedra, um útero de sangue, um útero de rotina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, fiz no momento do Partido dos Trabalhadores, porque entendo que esse partido tem um compromisso com a história do Brasil. E ter um compromisso com a história do Brasil é fazer os seus registros históricos do massacre, do holocausto que houve nesse país e continua acontecendo dos negros, não somente nas favelas, mas nas cadeias, na miséria quase que absoluta. É por isso, senhor presidente, que eu venho a esta tribuna. Eu venho a esta tribuna também para chamar a atenção desta casa, que tem se negado a medidas compreendidas dentro do Estatuto da Igualdade Racial, como nós iremos enfrentar agora a questão de que o DEM entrou para que nós não tenhamos a titulação das terras quilombolas. É essa luta que nós estamos travando e falarei disso mais adiante, quando tiver uma nova oportunidade. Pode ficar tranquilo, senhor presidente, porque será numa outra sessão. Obrigado.